de número 72 começando agora, nessa terça-feira. E na aula de hoje eu quero falar com você aí mesma, que tem medo de fazer macarrão. Fala a verdade, você tem medo, né? É por isso que você tá aqui. Então é com você que eu quero falar hoje. Possa ter certeza que você vai sair dessa aula aqui sem medo de fazer macarrão. Mas antes de a gente começar a aula de hoje, eu vou pedir para você fazer aquele pedido do coração, para você apertar aqui embaixo do joinha nesse vídeo se você já curtiu o tema da aula de hoje. Porque quando você deixa o teu joinha aqui embaixo do vídeo, o YouTube entende que o conteúdo por aqui é de qualidade e distribui esse conteúdo aqui para mais pessoas. E provavelmente você mesma chegou aqui até o canal porque o YouTube acabou propondo um dos meus vídeos para você, um dos meus conteúdos. Então vamos ajudar mais pessoas que também estão nessa dificuldade, que estão querendo aprender mais sobre confeitaria e mais sobre macarrons, interagindo aqui com o conteúdo do canal. E segundo, se você já está curtindo bastante aqui os conteúdos que eu posto para vocês, que eu dou para vocês toda semana, sem falar dos vídeos, né, que saem aqui no canal toda semana. Se você não quer perder nenhum conteúdo aqui, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, tá? Tem um botãozinho que se chama, deve estar escrito inscrever-se, uma coisa assim. Então clica ali em cima, não custa nada para você e você vai receber as notificações a cada vez que tiver uma nova aula, um novo vídeo. Aí você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo na confeitaria, em todo caso, no mundo dos macarrons. Bom, gente, eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês porque eu sei o quanto vocês sofrem quando vocês querem aprender a fazer macarrons, porque eu mesma já sofri muito quando eu tomei a decisão, né, de aprender a fazer macarrons. E eu confesso para vocês que eu era daquelas que ia para a cozinha assim, sabe, com frio na barriga. Era esse o sentimento que eu tinha. Frio na barriga. Sabe por quê? Porque eu tinha medo da receita não funcionar. E na época, eu fazia todo um processo super lento para fazer macarrão. Na época, eu trabalhava com os processos onde eu tinha que secar a farinha de amêndoas. Então demorava lá pelo menos 1 hora dentro do forno, numa temperatura baixinha. E aí eu tinha que peneirar essa farinha de amêndoas. E se isso não bastasse, antes de fazer o processo da receita, eu tinha que esperar as claras dos ovos envelhecerem entre 5 e 7 dias, não me lembro ao certo, mas eram vários dias. Para quem não sabe o que são claras envelhecidas nada mais é do que a clara que a gente separa do ovo e deixa lá dentro da geladeira para ir perdendo aquela viscosidade, ou seja, para ficar mais molinha, mais líquida. Então eu fazia isso com as claras dos meus ovos para fazer macarrons. Pri, mas aonde que você aprendeu isso? Aprendi isso caçando informação na internet. Foi assim que eu comecei a fazer macarrons. E eu ia atrás de informações sobre macarrons em vídeos daqui da França, né? Para quem não sabe, eu moro aqui na França. Então eu sempre tive muito acesso às informações de qualidade de chefes franceses. Então eu ia atrás dessas informações, ia também atrás de informações de pessoas que postavam vídeos no YouTube ou em blogs. E todo mundo dizia a mesma coisa, né? Que macarrão era o doce mais difícil de fazer e que para colocar todas as chances do nosso lado para conseguir fazer macarrons, era preciso seguir à risca, etapa por etapa. E era o que eu fazia, né? Então eu secava a farinha de amêndoas, eu peneirava a farinha de amêndoas. Antes disso eu deixava as claras envelhecendo, porque é o que eu ouvia por aí, né? Inclusive de chefes confeiteiros franceses que diziam que precisava envelhecer as claras antes de fazer uma receita de macarrão. E aí era que estava o grande X da questão. Como eu trabalhava na época, trabalhava fora,
eu só tinha final de semana para fazer macarrão. E aí, geralmente eu ia fazer macarrão no final de semana, com aquele frio na barriga já. E quando eu ia fazer uma receita não dava certo. Lógico que não dava certo, não tinha conhecimento. E aí, ia fazer outra e outra, uma atrás da outra. Passava o sábado e domingo o dia inteiro fazendo macarrão. Uma receita atrás da outra. E aí, gente, acontece que na hora de fazer outra receita já quase não tinha mais as claras envelhecidas. Aí eu já não podia fazer mais uma receita atrás da outra. Mas chegou uma hora que eu chegava a separar tantas claras, né, deixar envelhecendo porque eu já sabia que ia dar errado, que eu já não sabia mais o que fazer das gemas. Mas enfim, era um sofrimento, parecia o gato, o cachorro que ficava mordendo o rabinho. Sabe, quando ele fica assim, dando volta, querendo pegar o próprio rabo? Então, era mais ou menos o que acontecia comigo quando eu fazia macarrão. E eu tinha muito medo de ir para a cozinha e mais uma vez a receita não dar certo, porque a cada 4 receitas que eu fazia, 3 não dava certo. Ou então conseguia salvar ali 2, 3 numa mesma fornada, e aí esses macarrons eu conseguia guardar e aí vinham amigos em casa e adoravam aqueles macarrons super feinhos, e achavam lindos inclusive, mas eles eram saborosos. Mas enfim, na aula de hoje, gente, eu resolvi trazer esse tema porque eu sei o quanto é difícil quando a gente está começando nesse mundo dos macarrons. Se vocês estão aqui comigo hoje, é porque vocês estão à caça de informação sobre macarrons aí na internet. Vocês procuraram informações e caíram aqui no canal, não foi? Pois então. Então eu já estive aí do outro lado, eu já estive aí no seu lugar, porque eu mesma já fui atrás de informações sobre macarrons. E assim como vocês, eu encontrei informações que me deixavam com muito medo. Informações que diziam que macarrons eram doces extremamente difíceis de serem feitos, que eram doces que precisavam seguir à risca um passo a passo para que dessem certo. Então eu sempre tive esse medo, né? Pelo menos no começo eu sempre senti muito medo, mas ao mesmo tempo eu me sentia desafiada. Para mim era um desafio muito grande conseguir um dia ter uma fornada 100% de aproveitamento, ver aqueles pezinhos crescendo. Então esse desafio se tornou um desafio pessoal muito grande para mim. Então eu passei a amar os macarrons pela questão não só do desafio que esse doce traz pra gente, porque a gente sabe que poucas pessoas conseguem fazer macarrons, mas além do desafio, toda a delicadeza. Então é aquele doce que é extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo um doce extremamente delicado e elegante, e são quase que coisas contraditórias. E quando eu paro hoje para pensar por que eu sentia tanto medo, eu vejo que o problema era eu. Realmente o problema era eu. E eu não vou falar que o problema é vocês, porque vocês estão aqui investindo o tempo de vocês em conhecimento. E na época eu tentava ir em busca de conhecimento, mas eu não conseguia encontrar informações de qualidade. Então foram anos eu pegando uma informação aqui, uma informação ali, outra lá, e fui juntando as peças do quebra-cabeça. Eu sou aquela pessoa que desde pequenininha eu tinha horror de ir para a escola e eu tinha horror daqueles professores que me pediam para decorar alguma coisa para prova, aprender de cor.
Isso daí comigo nunca funcionou. Minha cabeça não funciona aprendendo as coisas de cor. Ou eu entendo o porquê ou eu não entendo. Acabou que com as circunstâncias da vida, muitos de vocês sabem, a minha profissão não é confeiteira. Hoje é, né? Mas a minha profissão de base, eu me formei em engenheira, né? Eu sou engenheira industrial. Então, o fato de ser engenheira, de vir da área das ciências exatas, sempre me impulsionou a ser muito pragmática, a perguntar os porquês, até hoje. E quando eu comecei a me perguntar os porquês sobre os macarrons, por que isso? Por que eu preciso secar farinha de amêndoa? Por que eu preciso envelhecer as claras? Por que o pezinho do macarrão ficou torto? Por que a fornada passada deu certo e a fornada de hoje deu errado e eu fiz os mesmos processos? Foi aí que a chave virou. E foi quando eu passei a entender os porquês que tudo mudou. Então é muito legal vocês que estão aqui acompanhando essa aula de hoje, que vocês estão investindo o tempo de vocês em conhecimento. Parece tão banal o que eu tô falando aqui, mas a primeira dica para você perder medo dos macarrons é você estudar. Você que é mãe, não sei se tem alguma mamãe aqui ou um pai, ou para você que é filha ou filho. Quando seu pai e sua mãe falavam para você que você precisava e que você precisa estudar para ser alguém na vida, é exatamente isso. Os pais sempre têm razão, né? Hoje a gente sabe. Quando a gente cresce, a gente sabe. E é exatamente isso. Se você quer ser um profissional da confeitaria, não tem como ser um verdadeiro profissional da confeitaria, ganhar a sua vida com isso e empreender na confeitaria sem conhecimento. Então, estudar, gente. Estudar. Sentar a bumbum na cadeira e estudar. Tá? Essa é a primeira coisa. Então, conhecimento, primeiro, vai libertar vocês dos mitos. Então, lembra que eu falei para vocês que quando eu comecei a fazer macarrão, eu fazia tudo que vocês fazem hoje. Secar a farinha de amêndoa, porque as pessoas falavam, nossa, mas a farinha não pode estar oleosa. Ah, mas tem que envelhecer as claras, porque tem que ficar mais líquida. Ah, mas tem que peneirar a farinha de amêndoa, senão o macarrão vai ficar grosseiro. Ah, mas tem que deixar os macarrões secando, criando aquela película, senão vai estourar na hora do forno. Então, tudo isso, esquece. Tudo isso são mitos. Tudo isso sobre umidade, sobre chuva, que não dá para fazer macarrão quando chove, esquece isso tudo. Isso é mentira. Pode acreditar no que eu estou falando. Tenho mais de 1000 alunos enquanto eu vos falo aqui nessa aula ao vivo, né? Se você está assistindo essa aula gravada aqui, provavelmente a quantidade de alunos já aumentou. E todos os meus alunos, gente, todos, ninguém seca a farinha de amêndoa. Ninguém deixa macarrão secando em temperatura ambiente antes do forno. Ninguém precisa peneirar a farinha de amêndoa. E ninguém precisa deixar as claras envelhecendo. E ninguém precisa morar num lugar onde não chove. Eu tenho alunos no mundo todo, em mais de 30 países, enquanto eu vos falo. E por que os alunos não precisam fazer todos esses processos? Primeiro, porque esses processos não fazem parte da minha metodologia, né? Hoje eu sei que são mitos. Realmente, o problema da era da informação digital é que um vai passando para o outro. Um vai passando para o outro e um vai copiando o que o outro está falando, sem reflexão nenhuma. Então, é muito mais fácil você colocar num blog, falar num vídeo que o macarrão dá errado por causa da umidade, do que você tentar explicar o porquê a umidade pode ser um problema. E aqui, comigo, vocês sabem, quem me acompanha já há um bom tempo sabe que eu vou sempre explicar os porquês para vocês.
Então, para você que está aqui, primeira dica de hoje é invista em conhecimento. Ah, Pri, não tem dinheiro para investir. Começa com conteúdo gratuito de qualidade. Aqui no canal, gente, a gente está na live de número 72 hoje. Isso significa que há 72 semanas eu estou trazendo aulas gratuitas para vocês e todas essas aulas estão disponíveis aqui no YouTube. Todas, 72 aulas. Toda terça-feira às 10 da manhã eu estou aqui com vocês, trazendo conhecimento, explicando os porquês, falando sobre confeitaria, falando sobre empreendedorismo, falando sobre macarrons, falando sobre técnica. Então, para você que falar, não tenho dinheiro, Pri, para investir no teu curso, pega os conteúdos gratuitos aqui e começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Para quem não tem tempo a perder, entra pro curso, tá? Entra pro curso que você vai acelerar em 10.000 vezes o seu tempo. Você não vai perder tempo. Você vai investir no curso, na outra semana você já vai estar pegando encomenda e vendendo e você já vai ter pago o curso. Então, tem duas opções, né? Ou tô sem grana, ou tenho uma graninha, ou vou parcelar, não tenho tempo, ou porque eu tenho filho, porque eu trabalho fora, não sei, por X razões. Então, eu vou fazer o seu curso, Pri. Gente, conhecimento é libertador, tá? Então, primeiro, venham acreditando que mitos sem explicações ou afirmações sem explicações são mitos, tá? Se alguém falar algo para você e não ser capaz de explicar, não acredite nessa pessoa. Então, vocês aí do outro lado, vocês que estão me acompanhando, vocês sempre podem aqui me desafiar, me perguntar: ah, Pri, mas isso que você falou não tem lógica. Ah, Pri, mas não entendi isso que você falou, pode explicar de novo? Se eu não souber, não vou ter problema nenhum em falar para vocês. Eu não sei responder essa pergunta, vou atrás de informação e eu vou voltar com uma resposta para você. Mas se você fizer uma pergunta para mim: Pri, por que isso que você explicou é assim? Vou explicar de novo até você entender o porquê. E meus alunos sabem do que eu estou falando. Vocês vão ver lá nos meus cursos, tanto no Macarrão 360 quanto no Macarrões para Todos. Procurem lá no Google sobre esses dois cursos. Leiam as avaliações dos alunos. Leiam. Realmente leiam. Vocês que duvidam se o curso é bom, se não é. Leiam as avaliações. Os alunos falam o quê? A Priscila explica os porquês, a Priscila não dá a receita. Isso não significa que lá nos cursos não tem a receita. É claro que tem a receita, né? Todo mundo precisa de uma receita de base que serve como uma química para a gente aplicar nos processos. Mas se você tiver uma receita sem entender os porquês, essa receita não vale de nada. E eu sempre falo para vocês, receitas tem de graça aqui na internet. E todas são boas, tá? Acredite. Então, a primeira dica de hoje é invista em conhecimento. É assim que você vai desenvolver a sua autoconfiança e é assim que você vai passar a ir para a cozinha sem ter medo de fazer macarrão. Segundo ponto da aula de hoje, e esse daqui também muito importante. Para a gente fazer macarrão, existem N técnicas, tá? Para resumir, são 3 técnicas diferentes. A base de merengue francês, suíço e italiano, tá? Comece a estudar e foque em uma técnica só. O que eu vou recomendar para vocês? Recomendo que vocês comecem direto com a técnica do merengue italiano. Não vai dar para explicar aqui para vocês com profundidade o porquê. Mas a técnica do merengue italiano, por ser uma técnica de preparo quente, ela vai remover a umidade da massa dos macarrons. E realmente,
Macarrão não gosta de umidade, mas isso não tem nada a ver com a chuva. Isso não tem nada a ver com a água da torneira, tá? A umidade que o macarrão não gosta é dentro da massa. E como clara de ovo é composta basicamente por água e um pouco de proteína, é essa água aí que acaba causando problema nos macarrões. Então, a técnica do merengue italiano, pelo fato de ser um preparo quente, vai fazer com que boa parte dessa água aí evapore, fazendo com que a sua massa de macarrão, a sua receita, se torne uma receita mais estável. Então, foca nela, tá? No Brasil, para vocês que estão me ouvindo do Brasil, vocês vão começar a procurar informações sobre o macarrão na internet e eu acho que 90% das informações em português no Brasil correspondem à técnica do merengue suíço, que é uma técnica em banho-maria. Não é a melhor técnica para fazer macarrão. Por que, Pri? Parece tão fácil. Não é a melhor técnica porque não tem um método de preparo quente, ou seja, o seu merengue, a sua massa de macarrão vai conter umidade e as chances de você errar são muito maiores, tá? Então foca numa técnica só, foca na técnica do merengue italiano e não misture as técnicas. Eu tenho um grande problema com alunos que vêm para o curso, principalmente para o Macarrão 360, porque no Macarrão 360 eu gosto de conversar individualmente com os alunos, tá? Isso eu faço com todos os alunos do 360. Não sei se tem alguma passarinha aqui do 360, pode confirmar isso. Então eu gosto de fazer uma videochamada de pelo menos 30 minutos com os alunos para perguntar por que, né, que entrou no curso, qual que é o projeto, para entender um pouquinho sobre a trajetória daquele aluno. E a maioria dos alunos me fala: Pri, eu já fiz N cursos de macarrons, aprendi a fazer macarrons com método suíço, às vezes dá certo, às vezes não dá. E aí os alunos falam: ah, mas eu faço macarrons assim, eu asso macarrons assado. E eu falo assim para os alunos: gente, vocês que já sabem fazer macarrão ou que já têm um conhecimento, não é para você esquecer o que você já sabe, mas arquiva aqui, ó, arquiva aqui na sua memória, guarda isso aqui e não mistura técnica. Que técnicas diferentes não são feitas para serem misturadas, cada técnica tem os seus porquês. E cada professor deve ser capaz de explicar os porquês, tá? Então, segunda dica da aula de hoje é: foque numa técnica só. Não tem como você pegar a dica do professor lá que ensina merengue suíço, pegar a dica aqui da Priscila que ensina a técnica do merengue italiano e tentar costurar essas duas coisas, vai dar errado, tá? Terceira dica da aula de hoje: não tenha medo de errar. Não tenha medo. Até para você aí que vai entrar pro Macarrões para Todos ou pro Macarrão 360, um dos meus cursos, você vai errar. Ah, Pri, mas eu quero entrar no teu curso, eu quero fazer o macarrão perfeito já na primeira fornada. Tem aluno que consegue, tem aluno que não. Em um momento ou outro, você vai errar. Não existe quem faz macarrões e nunca tem errado. Não existe isso. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui na França, a cozinha do confeiteiro não se chama cozinha, porque cozinha em francês é cuisine. Então aqui nós estamos numa cuisine. Mas para quem trabalha com confeitaria, o confeiteiro não trabalha na cuisine, não trabalha na cozinha. O confeiteiro trabalha no laboratoire. Laboratoire é o quê? Laboratório. Então, a ferramenta do confeiteiro aqui na França, que é a cozinha, a gente chama de laboratório. Então, olha só que interessante. Laboratório por quê? Porque é no laboratório que a gente faz teste. É no laboratório que a gente se permite errar, porque teste serve para isso.
O teste ele vai te falar se aquilo ali está no caminho certo ou se não está. Então não tenha medo de errar. Você vai errar. E o erro que você não pode cometer, que eu cometia, e eu vou estar aqui poupando o seu tempo, errou. Beleza, errou, faz parte. Não faça outra receita. Isso eu falo para os meus alunos, gente. Que eu tô falando para vocês aqui de graça. Não faça outra receita se você errar a sua receita de macarrão. Por quê? Porque se você fizer outra receita fazendo exatamente o que você fez naquela receita que você errou, você vai errar de novo. Então, errou, beleza. Você vai sentar, você vai parar para pensar em tudo que você fez. Porque você vai ter anotado, é claro que você vai ter anotado, né? Na fase de teste a gente sempre anota tudo. Então você vai ter anotado tudo que você fez. E aí você vai parar para pensar em quais são os eventuais processos que você possa ter errado. Ah, o meu merengue ficou mole. Por que o merengue ficou mole? O que eu posso fazer na próxima receita para que o merengue não fique mole? A macarronagem passou do ponto. O que eu posso fazer na próxima receita para que a macarronagem não passe do ponto? Ah, mas estouraram na hora do forno. O que eu posso fazer para não estourarem mais na hora do forno? Então você precisa se perguntar os porquês de cada processo. Se você encontra as respostas do porquê você errou, você não erra mais. Tá? Então essa é a terceira dica do dia. Permita-se errar. E se você errar, leve isso como um aprendizado para você tentar entender aonde errou para não errar na próxima receita. Tá certo? Prometem isso para mim? Prometem que vocês não vão ficar tristes se vocês errarem e que vocês vão sempre anotar no laboratório de vocês todos os testes que vocês fizeram? Sim, prometo. Ó, Nossa Senhora dos Macarrões tá vendo, hein? Quem mentir para mim aqui vai dar azar, viu? Nossa, gente, aqui, enquanto eu tô fazendo essa aula aqui pra vocês, o sol vai, ele vem, ele vai, ele vem. Então, se o vídeo ficar assim, com um clarão e depois ele fica todo escuro, não liga não. É Deus que tá enviando uns raios assim meio estranhos, tá? Mas tá tudo bem, faz parte. Quarta dica da aula de hoje, e essa daqui vale ouro. Vale ouro essa dica. Conta aqui pra tia Pri, aí na tua casa, aí no seu laboratório, aí na sua cozinha, você tem um forno igual o meu? Ali, ó, meu forno tá ali, ó, embutido, elétrico, da marca Bosch, de convecção. Você tem? Teu forno é desses? Não é, né? Tá bom. Cadê minha batedeira? Ih, minha batedeira não tá aqui hoje. Tem uma batedeira, gente, cor-de-rosa, da marca KitchenAid. É, aquela batedeira bonitona. Hoje eu tenho ela, né? Mas por muito tempo eu fiz macarrão. Nem sei onde que tá minha batedeira de mão. Cadê? Não sei. Batedeira de mão bem michuruquinha. Tadinha. Você tem aí na sua casa, aí na sua cozinha, uma batedeira da KitchenAid? Daquelas bonitonas, daquelas caras? Não tem, né? Ou talvez tenha, não sei. Talvez aí na sua cozinha você tenha só aquele forno que nem é uma Brastemp, né? Um forno a gás. Ou aquele forninho pequenininho, de bancada, né? Que queima só de um lado. Do outro lado não assa muito bem. E você talvez só tenha uma batedeira de mão, ou aquela batedeira com bol de plástico. Tá tudo certo. Eu tô ilustrando aqui para vocês que a realidade de cada pessoa é diferente, não é? Na minha casa aqui eu tenho o meu forno, eu tenho a minha batedeira, eu tenho o meu fogão. Meu fogão aqui não é fogão a gás, fogão aqui é de indução. Tá? Talvez na sua casa teu fogão é a gás, né? 6 bocas, 4 bocas, não sei.
Então a minha mensagem aqui é que todo mundo tem um contexto diferente. Todo mundo tem equipamentos diferentes. Problema para você que vai procurar curso presencial. Você vai na cozinha do professor, você usa o fogão do professor, o forno do professor, o termômetro do professor, o tapete do professor, o ingrediente do professor. Quando você vai para tua casa, todos os teus equipamentos são diferentes. E é óbvio que vai dar errado. É óbvio que vai dar errado. Então, a dica é: se desapegue da receita, tá? Se desapegue de passo a passo. Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque a potência de cada batedeira é diferente, porque a potência de cada fogão é diferente, porque o modo de assar no forno a gás é diferente do modo de assar do forno elétrico e do forninho de bancada. O que você precisa entender é aprender a pilotar os teus equipamentos. O que eu chamo de metodologia dos 3 T's. Meus alunos sabem do que eu estou falando. A metodologia dos 3 T's significa tempo, temperatura e textura. Então, a cada processo da receita que você fizer, você precisa observar o tempo e a temperatura daquele processo para aquele equipamento. Então, para minha batedeira KitchenAid, eu vou ter o meu tempo para bater as claras. Para você que tem uma batedeira de mão, você vai ter o seu tempo para bater as claras. Para minha batedeira KitchenAid, eu vou ter a minha temperatura do meu merengue italiano no meu fogão. Na sua casa, você vai ter a sua temperatura no seu fogão. Então, aí você já captou tempo, temperatura, para todos os equipamentos, para todos os processos. E o T de textura é você ser capaz de olhar ali para aquele processo, de olhar para aquele merengue, de olhar para aquela macarronagem, de olhar para aquela farinha de amêndoa e saber se aquilo ali que você está vendo está no ponto certo ou não. Se não estiver no ponto certo, ter o discernimento de saber o que fazer ali na hora. Tá? Aí é que tá o grande X da questão. Todos os professores, ou 99% dos professores vão falar que você tem que seguir à risca uma receita. Eu não. Porque eu sei que a realidade no mundo, ele não gira em torno da minha realidade, da minha cozinha, dos meus equipamentos, dos meus ingredientes. Eu sei que o meu aluno que está em Dubai, ou o meu aluno que está nos Estados Unidos, ou os meus alunos que estão no Brasil, têm realidades diferentes. Então, se o aluno está ali vendo uma textura e a textura não corresponde ao que ele está vendo ali no curso, o que ele tem que fazer no meio do caminho da receita para poder corrigir aquilo ali? Tá? Isso eu ensino para os meus alunos. Para quê? Para eles não perderem a receita no meio do caminho. Tá? Isso é extremamente importante e o que eu estou falando aqui para vocês, gente, vale ouro. Eu não sei como colocar, tinha que colocar estrelinhas aqui nesse vídeo, nessa aula, para vocês terem noção do quanto essa informação aqui é importante. Aprenda a pilotar os seus próprios equipamentos, tá? Para quem dirige, sabe que carro é carro, mas um Fusquinha ou uma Ferrari, eles vão ter ali processos de pilotagem diferentes, né? O Fusquinha vai ter a embreagem, vai ter que tomar cuidado para não tirar o pé muito rápido da embreagem. Já na Ferrari não, a Ferrari já vai no automático ali, se você acelerar demais, vai rápido demais, você pode ter um acidente, então você vai ter que se acostumar também com o pé no acelerador. No Fusquinha você pode mandar ver, coloca o pé com tudo lá, ele não vai rápido. Então, isso é você aprender a pilotar o que você tem em casa, tá? Comprar um forno da moda, comprar uma batedeira da moda, não é isso que vai fazer com que você perca o medo de fazer macarrão e que você consiga fazer macarrão. O que vai fazer com que vocês consigam fazer macarrão é entender o macarrão, tá? Então, perder o medo, gente, para resumir toda a aula de hoje, perder o medo dos macarrons significa entender como ele funciona.
Então, entender técnica, entender textura, entender seus próprios equipamentos. Para vocês que estão com medo de verdade de fazer a primeira receita de macarrão, para vocês que estão perdendo receita de macarrão, na semana do dia 12 ao dia 16 de junho, vai acontecer um evento gratuito que eu vou estar oferecendo para vocês, muito bacana, que vai ser um divisor de águas para vocês que estão começando, para vocês que já fazem macarrons e que tem muitas perdas. Vai ser um evento que se chama Jornada dos Macarrons e nessa semana eu vou dar aulas gratuitas. As aulas vão acontecer aqui no YouTube, somente nessa semana. Então, as aulas vão ficar disponíveis só nessa semana, dos dias 12 ao dia 16 de junho, tá? Então, as aulas vão ser gratuitas, onde o objetivo vai ser mostrar os primeiros passos do que você precisa fazer para começar a fazer macarrões perfeitos aí na cozinha da sua casa, utilizando o que você tem aí no seu laboratório. O objetivo desse evento não vai ser simplesmente jogar uma receita lá para vocês. Inclusive, não vai ser um evento de receitas. Nós vamos ter algumas receitas sim, né, para vocês colocarem a mão na massa, para vocês colocarem em prática o que vai ser ensinado. Mas, para quem me conhece sabe que eu não sou uma professora de simplesmente dar uma receita passo a passo. Vai ser um evento onde eu vou estar ensinando muita técnica para vocês. Técnicas, inclusive, que estão presentes dentro dos meus cursos, tá? Então, super recomendo que vocês participem. Vai ter aulas explicando sobre as diferentes técnicas para fazer macarrão. Aulas sobre merengue, vou ensinar para vocês na prática a fazerem merengue italiano. Vou ensinar vocês na prática a fazerem macarronagem. Vou ensinar vocês na prática a fazerem recheio para macarrão, explicar qual que é o melhor, o que usar, o que não usar. Vou ensinar vocês a venderem, a conquistarem os primeiros clientes aí, para quem quer se diferenciar no mercado da confeitaria, né? Porque a gente sabe que o mercado dos macarrons, ele é muito abrangente, tem muito mercado, tem pouquíssima concorrência. Então, para você que quer se diferenciar, trabalhar com macarrons, venham para o evento. No final desse evento, gente, no dia 16 de junho, eu vou estar abrindo uma nova turma do curso Fórmula Macarrão 360. Ah, Pri, mas você está fazendo esse evento para vender curso. Não, gente, eu faço esse evento gratuitamente para mostrar a minha metodologia, tá? A minha metodologia, um pouquinho da minha metodologia que contém nos meus cursos. Para quem depois quiser se aprofundar, para quem quiser aprender mais sobre macarrons, talvez vá fazer o curso Fórmula Macarrão 360. Mas se você não quiser, também tá tudo certo. Aproveita da semana gratuita, tá? Mas eu prefiro deixar claro que no final dessa semana gratuita, desse evento Jornada dos Macarrons, eu vou abrir uma nova turma do curso Fórmula Macarrão 360, que é meu curso mais completo sobre macarrons. E para quem não sabe, o curso Fórmula Macarrão 360 tem poucas turmas durante o ano. Tá? Então vai acontecer no dia 16 de junho. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo da descrição dessa videoaula. Então se inscreve lá, é gratuito. Entra num dos grupos do WhatsApp, não saia desse grupo, senão você não vai receber nem os links das aulas e nem os suportes, tá? E eu tenho certeza absoluta que você vai amar. Não vai ser aquele evento que vai tá trazendo só teoria para vocês. Não, vai ter aula mão na massa. Tem muita gente que consegue, inclusive, fazer macarrons somente com as aulas gratuitas. Então, separa esse tempinho aí na sua agenda para você investir o seu tempo em conhecimento. Então, lembra da dica da aula de hoje, da primeira: invista seu tempo em conhecimento. E é isso que eu vou estar transmitindo para vocês dos dias 12 a 16 de junho. Prometem para mim que vocês vão perder o medo de fazer macarrão e que vocês vão me acompanhar nesse evento Jornada dos Macarrons? Prometido? Nossa Senhora dos Macarrons aqui é testemunha. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, pessoal. E eu espero também ver vocês
nesse evento que eu tô preparando com muito carinho para vocês, porque conhecimento liberta, é libertador, tá? E é através disso que vocês vão perder o medo de fazer macarrons. Então vejo vocês amanhã, quarta-feira, lá no Instagram, no meu @PriscilaCatapan, e vejo vocês também no evento Jornada dos Macarrons. Beijo para vocês, fiquem com Deus e obrigada por terem me acompanhado aqui até o final. Você que ficou até o final vai perder o medo de fazer macarrão e vai fazer muitos macarrons. Bisu, bisu!